A transformação divina da Virgem Maria, o que foi revelado sobre sua partida sagrada e inesperada. No terceiro ano de Joaquim, quando a nação de Israel estava sob o jugo do vasto Império Romano, Maria, a mãe do Salvador, encontrava-se em sua pequena e serena Nazaré, abrigando profundas memórias de sua juventude. Desde que o anjo Gabriel a havia saudado com Alegro-te, a vida da Virgem Maria transformou-se em um chamado celestial, repleto de promessa e esperança. Agora, em sua idade avançada, Maria dedicava seus dias em fervorosa oração e meditação, suas lembranças repletas dos maravilhosos feitos de Deus. Seu coração, moldado por experiências sagradas, pulsava com a fé que sustentara toda a sua vida. Uma manhã suave, quando os primeiros raios de sol começaram a se entrelaçar com as nuvens do céu, algo extraordinário aconteceu. A atmosfera ao seu redor mudou, e uma luz resplandecente rompeu em sua presença, revelando uma visão divina. Maria, atenta, escutou a voz do Senhor como um eco repleto de amor e autoridade. Maria, foi chegada a hora de sua partida. Prepare-se, pois sua missão se estende além deste mundo. O temor e a reverência inundaram seu ser. A ideia de deixar a Nazaré, repleta de memórias e a doce presença de seus amados, a deixou hesitante. O que dirão meus filhos? E José, como suportará minha ausência? Pensou Maria, as vozes da preocupação ecoando em sua mente. Lembrou-se de Esther, que enfrentará sacrifícios pelo bem de seu povo, e de Ruth, que deixará tudo por lealdade e fé. A vida de entrega ressoava dentro dela, mas a dor da despedida era um fardo. Nos dias que se seguiram, Maria buscou confirmação em cada oração, cada pequeno gesto. Enfrentou a resistência da comunidade, sussurros nas ruas refletindo a incredulidade de muitos. Como pode uma mulher ser escolhida para uma missão tão grandiosa? No entanto, sua fé permanecia inabalável, sendo um farol de esperança mesmo em meio à escuridão das dúvidas. Deus está em controle, ela reafirmava para si mesma, suas palavras ressoando como um mantra que decidiu abraçar. Quando o dia da partida se aproximava, uma mistura de alegria e tristeza envolveu o ar. Os rostos conhecidos, amigos e familiares, se reuniram ao seu redor. Com lágrimas nos olhos, Maria olhou para aqueles que sempre amou e declarou: eu não deixo vocês, mas não posso permanecer. O plano de Deus é maior, e meu chamado foi renovado. Sua voz, firme e doce, ecoou com a convicção de quem verdadeiramente conhecia o propósito divino. Enquanto o céu se tingia de laranja ao entardecer, a certeza de que os novos passos não eram um adeus, mas um cumprimento do propósito eterno, inundou seu ser. Maria sentiu, naquele momento, uma alegria sobrenatural, uma paz que ultrapassava todo entendimento. A expectativa do que Deus preparara para ela a envolvia, e mesmo em sua partida, Maria soube que seu legado de amor e fé ecoaria na eternidade. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida, e assim, Maria entrou na jornada de sua transformação divina, o coração palpitante da comunidade aguardando em expectativa, questionando o que viria a seguir. As facetas do plano de Deus estavam apenas começando a se desdobrar. Enquanto a luz do dia se dissipava, Maria preparava-se para sua nova jornada. No silêncio que envolvia Nazaré, raios de esperança e temor coexistiam. Em seus pensamentos, ecoavam as palavras ditas à sua alma pelo anjo: com Deus, tudo é possível. Lembranças de sua missão anterior, quando aceitou a chamada divina e trouxe à luz o Filho de Deus, fortaleciam seu coração. Agora, a continuidade daquela obra começava a se manifestar. Após uma noite de oração, onde sua alma buscou firmeza, Maria levantou-se ao amanhecer. O dia estava ensolarado, adornado por um céu límpido e azul. Era um sinal. Em sua mente, ela ponderava sobre a nova dimensão que se abriria diante dela. Antes de partir,
ela decidiu visitar o templo, seu refúgio sagrado, onde sempre encontrou direção. Enquanto caminhava pelas ruas conhecidas, sentia a presença de seu povo nas paredes de cada casa, com suas histórias entrelaçadas ao seu ser. No templo, a atmosfera reverberava com adoração. Sacerdotes ofereciam incenso e sacrifícios, e o murmurinho das orações enchia o ar. Ao entrar, Maria parou diante do altar, sua alma transbordando de gratidão. Senhor, eu venho a ti em humildade, sussurrou, sentindo a angústia de deixar seus amados, mas também a certeza de que estava cumprindo a vontade divina. Ali, uma mulher idosa, Ana, veio até ela. Reconhecendo a expressão de Maria, disse com uma voz firme e carregada de sabedoria: o Senhor tem um propósito para você, minha filha. A sua luz brilhará em lugares que ainda não imagina. Prepare seu coração, pois grandes maravilhas estão para acontecer. Essas palavras ressoaram dentro de Maria, como um eco do que ela já havia ouvido. A presença de Ana trouxe conforto em meio à incerteza, como uma confirmação do Espírito Santo. Maria despediu-se do templo, consciente de que a partir daquele momento, uma nova fase começava. Reuniu seu povo ao redor da fonte de água, onde as conversas se entrelaçavam como as correntes de um rio. Meus irmãos e irmãs, começou ela, não é a despedida que traz dor, mas a certeza de que o amor de Deus nos une. Estamos todos sob seus planos soberanos. Palavras inspiradoras voaram como flechas, atingindo corações e despertando a esperança. À medida que Maria se preparava para partir, uma profundidade de paz permeava seu ser. Sentia como se os próprios anjos do Senhor estivessem ao seu redor, guiando-a. Mas enquanto ela olhava para os rostos das pessoas que amava, houve uma súbita inquietação na multidão. Uma figura austera, um dos líderes da sinagoga, adentrou o espaço. Seu semblante carregava uma mescla de temor e indignação. Maria, o que você realmente busca? Deixe sua vida e família para trás por uma voz que só você pode ouvir? Isto não faz sentido. As palavras eram como pedras atiradas contra um vidro translúcido. Mas Maria, de coração leve, respondeu com serenidade: é apenas na confiança que encontramos o verdadeiro sentido. O que parece insensato para o homem, para Deus é o começo de algo glorioso. Os olhares se tornaram confusos, muitos ainda lutando para entender as palavras de fé que emergiam de Maria. A tensão aumentava, e as incertezas começavam a impregnar a atmosfera, como uma nuvem prestes a desabar. Ela sabia que não seria fácil, que ainda restava a resistência e a dúvida. Como um sinal de revelação, o céu se escureceu por um momento, e posteriormente, um raio de luz cortou a escuridão momentânea, fazendo-a lembrar-se de Moisés e da sarça ardente. Contudo, a questão pairava: qual seria o propósito de Deus em tudo isto? Com o coração palpitante, Maria compreendeu que seu chamado seria uma ponte entre o céu e a terra, e que sua obediência abriria portas invisíveis. Neste contexto de transformação e expectativa, a voz de Deus ressoou de novo em seu espírito, sussurrando promessas de um futuro glorioso. Você não está sozinha, minha amada. Cuidado, pois novos caminhos se abrirão, e muitos se espantarão ao ver a glória que se manifestará através de você. Maria, agora com a certeza de sua missão renovada, sabia que estava prestes a se lançar no desconhecido. Seu coração pulsava com amor e fervor, pois não apenas iria partir, mas seria o canal para que o Senhor realizasse grandes coisas. O que mais estava por vir? Que desdobramentos celestiais aguardavam nos planos de Deus? Assim, com a luz do Senhor iluminando seu caminho, Maria deu um passo à frente, confiando em cada palavra que havia recebido, convicta de que o que estava por vir era apenas o começo de sua extraordinária obra. Enquanto Maria se afastava da fonte, a multidão se dispersava em murmúrios inquietantes. As palavras do líder da sinagoga ainda ressoavam em suas mentes, repletas de dúvidas e temores. O vento soprava, e um leve frio começou a atravessar o coração da jovem, como se as próprias forças da natureza estivessem divididas em seus sentimentos. Mas, em sua essência, Maria sabia que estava sob a proteção de Deus. Cada passo que dava em direção ao horizonte trazia consigo uma mistura de expectativa e receio. E se eu falhar? E se o caminho for mais árduo do que posso suportar? Pensava, enquanto suas sandálias desenhavam marcas na poeira da estrada. Contudo,
Em meio a esses pensamentos, um brilho na lembrança das promessas divinas a sustentava. E se tudo isso faz parte do plano de Deus, sussurrou para si mesma, buscando coragem em sua fé inabalável. Atravessando os campos floridos, Maria observou as flores que dançavam ao vento, lembrando-se da beleza da criação. Cada pétala parecia contar uma história, a história da fidelidade de Deus ao longo das gerações. À medida que ela caminhava, começou a se sentir mais leve, como se o peso que antes a oprimia estivesse sendo levado pelo próprio vento. Mas ao mesmo tempo que a luz do sol tocava sua pele, uma sombra de incerteza pairava sobre seu futuro. Ao longe, no horizonte, ela vislumbrou uma montanha que já ouvirá em seu espírito ser o cenário de sua próxima etapa. Seu coração pulsou mais forte ao visualizar aquele lugar. Um sinal, sem dúvidas, que ela estaria caminhando rumo ao cumprimento da vontade do Senhor. Quando finalmente chegou ao pé da montanha, Maria parou para respirar e orar. Em seu íntimo, clamou: Senhor, mostre-me que o caminho que estou a percorrer é verdadeiro. Revela-me o que tu desejas que eu faça. Naquele momento, o céu se iluminou com um brilho sobrenatural. A presença do Senhor parecia estar ali, esperando por seu clamor. Do alto da montanha, um eco profundo reverberou: Maria, minha filha, ouça. A história das nações está em suas mãos. É através de você que a aliança se cumprirá. O som fez seu coração vibrar. Não era apenas uma declaração, mas uma confissão de que ela estava sendo inserida no plano redentor de Deus. Arrebatada pela revelação, Maria viu diante de olhos profundos a expectativa da missão que enfrentaria. Através dela, a luz se espalharia em cada canto que desejasse, iluminando os que estavam nas trevas e trazendo a alegria aos aflitos. Vai, e não temas, continuou a voz. Eu estarei contigo em cada passo, em cada palavra que pronunciares. Então, Maria viu imagens do futuro, o filho crescendo em sabedoria e graça, realizando milagres, e ensinando com autoridade. Ela conseguiu ver o amor que teria que derramar, a dor que sentirá ao testemunhar os sofrimentos e a paixão que a motivaria a permanecer firme. De fato, sua jornada seria como a de uma árvore forte em suas raízes, e sua frutificação se manifestaria de maneira abundante. Ao descer a montanha, Maria sentiu uma força renovada em seu coração. Seu chamado estava selado, ela compreenderá que cada desafio seria um degrau a mais em sua obediência. As promessas divinas se entrelaçavam como um manto sagrado ao seu redor. Contudo, uma pergunta persistia: como as pessoas reagiriam à sua revelação? As vozes de ceticismo e dúvidas ainda dançavam no ar pesado de incertezas. A verdade é que, no íntimo de seu ser, uma curiosidade pairava: que outras surpresas aguardavam para ser reveladas em sua jornada? Ela sabia que o caminho seria longo e carregado de aventuras inesperadas. E assim, seguindo a luz que a guiava, Maria lançou-se ao desconhecimento, consciente de que, a cada passo, mais do plano soberano de Deus se revelaria e, talvez, em breve, uma nova profecia se cumpriria sob o céu claro de Nazaré, destinada a mudar o curso da humanidade. Enquanto Maria descia a montanha, o céu começou a se cobrir com nuvens espessas, como se refletisse a luta interna de seu espírito. A luz que a guiava ainda brilhava em seu coração, mas ao seu redor, o clima mudava, prenunciando oval realização de um propósito maior. Cada passo fazia ecoar a pergunta em sua mente: como será o meu futuro? Ao alcançar a borda da aldeia de Nazaré, uma sensação de estranhamento a envolveu. Os rostos que costumava conhecer agora pareciam alheios, como se nem mesmo reconhecessem a importância do que ela estava prestes a vivenciar. Mas como poderia explicar a transformação que Deus operara em seu interior? A lembrança da voz do Senhor reverberava: a história das nações está em suas mãos. Detendo-se diante de sua casa, Maria respirou fundo e, com um leve toque em sua barriga, murmurou: Senhor, eu confio em ti. Antes que pudesse abrir a porta, sentiu uma presença familiar. Era seu primo, Zacarias, que viera com Isabel, sua esposa. O olhar do sacerdote se iluminou ao vê-la, como se algo sagrado estivesse prestes a acontecer. Maria! Que alegria vê-la! Exclamou ele, abraçando-a com força apesar da cautela que pesava no ambiente. Diga-me, o que há de novo em seu coração? Com as palavras entaladas, Maria hesitou. O desejo de compartilhar sua revelação quase a inundou, mas a sombra de dúvidas sussurrava:
E se ele não acreditar? E se os outros zombarem de você? A dúvida poderia desviar seu propósito, mas o amor pela verdade era mais forte. Zacarias, um anjo me visitou, disse ela, lembrando-se da visitação celestial. Ele trouxe notícias que mudarão tudo e assim, Maria revelou a Zacarias o que lhe fora dito à concepção do Filho de Deus em seu ventre. À medida que as palavras saíam de seus lábios, uma luz parecia brilhar sobre eles, e Zacarias ouviu, não apenas com os ouvidos físicos, mas com o coração. Ele lhe contou sobre suas próprias dificuldades e a visita do anjo que lhe anunciará o nascimento de João Batista. Maria, a promessa de Deus está se cumprindo em nossos dias, ele exclamou com fervor. Através de nós, o Senhor está moldando um novo amanhecer. Ao ouvirem a confirmação um do outro, uma nova coragem e alegria brotaram dentro de Maria. Contudo, uma ansiedade a invadia ao pensar em como as vozes de Nazaré reagiriam à sua história. As promessas feitas aos patriarcas não eram triviais, e a ressonância do plano divino pairava sobre ela como uma alvorada que se aproximava. Maria e Zacarias se reuniram em oração, clamando ao Senhor por sabedoria e proteção. A atmosfera estava carregada de um sentimento santo, como se o céu estivesse descendo e se aliado à terra naquela casa. A paz que se seguiu ao clamor foi turbulenta em seu coração, ela sabia que eles não estavam sozinhos. Uma missão lhe havia sido confiada, e o chamado do Senhor estava sendo cada vez mais explicado. Mas com isso, houve uma nova consciência que permeou seu ser. Como os outros iriam receber essa mensagem? Envios de amor e edificação se encontraram nas palavras de Zacarias: a tua fé irá glorificar a Deus, e muitos verão e glorificarão ao Senhor por sua causa. Isso a animou a seguir em frente, e Maria se lembrou da passagem que diz: nada é impossível para Deus. Lucas 1h37. Enquanto isso, no fundo de seu espírito, Maria começou a sentir que não era apenas ela quem seria tocada nesta jornada. Havia outros, estava certo, que precisariam da luz que brotaria do que estava por acontecer. Ao se separar de Zacarias, Maria experimentava um profundo entendimento. O cumprimento das profecias não era apenas sobre ela, mas sobre uma redenção que se estenderia a toda a humanidade. E assim, movendo-se mais uma vez sob a influência do Espírito, Maria partiu em direção à sua casa, pronta para se preparar, embora um frio de expectativa e temor anunciava o próprio cumprimento do plano soberano de Deus. E em sua mente ressoava a frase vibrante: o que mais virá de seu plano? Maria adentrou sua casa com a mente inundada de pensamentos e o coração pulsando com a promessa divina. O cheiro familiar da madeira tratada e das especiarias que flutuavam pelo ar trouxe à tona memórias de sua infância. Mas hoje, aquele lar parecia diferente, como se estivesse aguardando o acontecimento que mudaria não apenas sua vida, mas o curso da história. Sentou-se em um canto tranquilo da sala, cercada por um silêncio que parecia sagrado. Ali, envolta em oração, buscou o conforto do Senhor. Ó Deus de meus antepassados, tu que guiaste os passos de Abraão e de Moisés, agora olhe para mim, tua serva. Como poderei realizar o que me pedes? Enquanto sua mente girava entre as profecias e a realidade de sua gravidez, uma suave brisa entrou pela janela, trazendo uma sensação de paz que a fez lembrar das palavras de seu primo. Nada é impossível para Deus. E de repente, uma certeza irrompeu em seu ser. Se ele me escolheu, então não é só a mim que cabe entender, mas também aos que estão ao meu redor. No entanto, uma sombra de preocupação a atravessou. Como contaria isso a José, seu noivo? O olhar amoroso dele tinha sido um refúgio em meio à incerteza, mas agora, como ele reagiria quando ouvisse sobre sua condição? Maria sabia que não seria fácil. E o que diria aos outros em Nazaré, aqueles que poderiam julgá-la sem entender? Determinada a não permitir que a dúvida se instalasse em seu coração, Maria decidiu que, antes de qualquer coisa, deveria buscar a orientação divina mais uma vez. Ergueu suas mãos, e com uma voz suave mais firme, clamou: Senhor, dá-me palavras para aqueles que não compreenderão, que tua verdade seja a luz que brilha em meio à escuridão. Nesse instante, uma resolução firme a tomou. Maria entendeu que o caminho que se desenhava diante de si não seria solitário, ela seria uma mensageira do Senhor. Um novo propósito pulsava dentro dela, e, mesmo enquanto enfrentava os desafios, sua alma se enchia da glória de Deus. Nos dias que se seguiram, a alegria de sua promessa dividiu espaço com a ansiedade.
José, homem justo, começou a perceber uma mudança no semblante de Maria. Ele a observava com curiosidade e preocupação, mas também com amor. Maria sabia que o momento se aproximava, e para que tivesse força, decidiu buscar a compaixão e a revelação de Deus. Em meio à calmaria da noite, um sonho repentino visitou José. Um anjo do Senhor se apresentou a ele, brilhando com a luz divina. José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua esposa, pois o que nela foi gerado é obra do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus 1:20-21. Quando José acordou, sua fé renovada o encheu de coragem. Ele fez como o anjo disse, acolhendo Maria em sua vida com um amor que transcenderia todos os desafios. Mas a dúvida ainda pairava entre os aldeões. Maria e José seriam figuras notórias no cumprimento da profecia. Nenhum dos dois sabia que o eco de suas vidas se espalharia muito além de Nazaré, atingindo nações inteiras. Naquela noite, Maria olhou para o céu estrelado, o coração batendo forte. A realização da promessa não seria apenas uma bênção. O céu parecia anunciar algo monumental, e ela se deixava permear pela expectativa, um misto de alegria e temor. Foi assim que a escolha soberana de Deus começou a ganhar força e Maria desapegou-se da incerteza, pronta para enfrentar o que viria. A pergunta ecoava em seu coração: o que o Senhor realizará nesta história que apenas começa? Como a alvorada de um novo dia, o plano de Deus lentamente se revelaria em sua vida e na história da humanidade. O tempo passou, e a sombra da promessa envolvia Maria como um manto. Em seu coração, a certeza da graça maravilhosa que a cobria era como uma chama que ardia intensamente. As notícias se espalharam rapidamente na pequena Nazaré, e os murmúrios sobre a nova condição de Maria começavam a ecoar entre as mulheres do vilarejo. Convide Maria para o mercado, diziam algumas. Como pode ela estar grávida antes do casamento? Questionavam outras, ignorando os fogos da divina intercessão que a acompanhavam. Maria escutava as vozes, mas buscava consolo na presença de Deus. A sensação de desprezo e os olhares de reprovação eram pesados, mas ela se lembrava do anjo e da promessa que carregava dentro de si. Um dia, enquanto estava à fonte, uma mulher se aproximou. Era sua prima Isabel, gestante também, mas na expectativa de uma promessa em sua própria história. Quando seus olhares se encontraram, a alegria irrompeu no coração de Maria. Isabel, guiada pelo Espírito Santo, proferiu palavras de reconhecimento que selaram a fé entre as duas. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Lucas 1:42. As lágrimas de Maria fluíram livremente. Elas se abraçaram com um entendimento que transcendeu o comum, sabendo que de suas gestações surgiriam promessas divinas. Mas a alegria também trazia um desafio, pois Isabel, mulher de Zacarias, estava repleta de ansiedades. Assim como meu filho é um sinal, que está para vir um grande profeta, é tempo dos corações se prepararem, disse Isabel, percebendo a urgência das revelações que se aproximavam. Maria sentiu que a força do reino de Deus pulsava em seu ser, e ao expressar seus sentimentos em forma de cântico, declarou: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Lucas 1:46-47. E naquele melodioso momento de entrega, Maria compreendeu que sua jornada não era apenas a de uma jovem mãe, mas a de uma serva escolhida para inflamar as esperanças de muitos. O tempo passou, e os olhos do mundo estavam voltados para a cidade de Belém, onde um decreto de César Augusto exigia que todos se registrassem em suas cidades natais. Maria e José, obedientes ao chamado, prepararam-se para a viagem. O caminho era árduo e cheio de incertezas. Envoltos por um silêncio tenso, eles seguiram juntos, cada passo ecoando na história, irresistivelmente atraindo a vontade divina. Maria caminhava com o peso do fardo sagrado em seu ventre, mas também com a luz da determinação. O frio da noite enchia de desafios suas horas de deslocamento, mas enquanto atravessavam a noite, em cada pedra do caminho, ela sentia a presença de Deus, como se ele estivesse desenhando o mapa da salvação sob seus pés. Ao se aproximarem de Belém, as dificuldades aumentaram. As estalagens estavam lotadas e as portas se fechavam diante deles. Maria olhou para José com um coração cheio de temor, mas ele segurou sua mão, trazendo um alívio ao seu espírito.
Se o Senhor nos guiou até aqui, não nos abandonará. E assim, com o pulsar do tempo marcando a expectativa do nascimento do Salvador, Maria se perguntava: o que mais o Senhor revelará neste mistério que está forjando nosso destino? Sem ainda saber a grandiosidade do que estava prestes a acontecer, a linha entre os céus e a terra estava prestes a ser dissolvida, e a promessa de Deus começava a ganhar forma e substância. Na penumbra do estábulo, os sinais de sua jornada tornavam-se verdade. O plano soberano de Deus se encaminhava para o cumprimento absoluto, e ainda havia mais por vir. As promessas reveladas eram apenas o início de um espetáculo divino que ressoaria pelos séculos. As luzes de Belém brilhavam sob o céu estrelado, e o ar noturno trazia consigo a expectativa do sobrenatural. Maria e José finalmente encontraram um abrigo modesto em um estábulo, sua morada temporária repleta de animais, a essência do feno e o frescor da noite. No entanto, qualquer desconforto sobre o local rapidamente se dissipou diante da esperança que pairava no ventre de Maria. À medida que a hora do nascimento se aproximava, Maria sentia as dores das contrações começarem a agitar seu corpo. A cada onda, uma mistura de medo e reverência brotava em seu coração. Como pode uma mulher ser escolhida para trazer ao mundo o Filho de Deus? Questionou em pensamentos, ao mesmo tempo que a certeza de sua missão se tornava mais forte. O anjo Gabriel havia lhe dito que nada é impossível para Deus, Lucas 1h37, e agora, enquanto seu corpo se preparava para trazer à luz a promessa feita há tantos séculos, esse poder parecia palpável. José, com a responsabilidade de cuidar de sua esposa nesta hora crucial, fazia tudo o que podia para confortá-la. Ele orava baixinho, pedindo a Deus que lhes oferecesse forças e que seu filho nascesse em paz. Naquela noite silenciosa, como a que precedeu a criação do mundo, um novo começo estava prestes a se revelar. Um suave brilho iluminava o estábulo, e naquela luz, algo maior que eles poderia ser sentido. A presença do Espírito Santo envolvia o ambiente. O clamor profundo de Maria ecoou no céu estrelado, e, naquele instante, a dor e a alegria se entrelaçaram com a força da promessa. Assim que a primeira respiração quebrou o silêncio, um anjo, enviado pelo Senhor, desceu para testemunhar o momento glorioso. O menino Jesus havia nascido. Maria olhou para o pequeno ser em seus braços, e de repente, tudo fez sentido. O Messias prometido, o Redentor de Israel, estava ali, envolto em faixas, deitado em uma manjedoura. Neste mesmo momento, nos campos ao redor, pastores guardavam seus rebanhos. Quebrando a quietude da noite, um brilho celestial iluminou suas vidas, e um temor os tomou. Não temais! Pois eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, proclamou o anjo. Lucas 2h10. Uma multidão de anjos começou a louvar, dizendo: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Lucas 2h14. Os pastores, ainda atordoados pela mensagem divina, correram para Belém, guiados pela luz que os levava ao Salvador. Em seus corações havia um frenesi de adoração, um desejo urgente de ver o que havia sido prometido. Ao chegarem, encontraram Maria e José, e saborearam a realização da esperança que sempre aguardavam. Enquanto isso, um novo universo começava a ser tecido pela mão soberana de Deus. As profecias de Isaías sobre o nascimento do Emanuel, Isaías 7h14, estavam se cumprindo, mas o que mais estava por vir era um mistério que poderia abalar as fundações da terra e do céu. O pano da história se desdobrava, e a luta entre luz e trevas se intensificava à medida que o mundo começava a acordar para a realidade do Messias. Maria, observando aqueles que vinham para admirar seu filho, sentia que a jornada mal havia começado. Ainda havia mais revelações a serem feitas, mais corações a serem transformados. De que maneira o nascimento de Jesus desvelaria o plano soberano de Deus? A espera continuava, e o mistério de seu propósito pairava como uma nuvem de glória. Enquanto os pastores compartilhavam entre si as maravilhas do que haviam presenciado, um novo dia começou a despontar no horizonte de Belém. O céu, banhado em tons suaves de laranja e dourado, parecia celebrar a chegada do Salvador. Maria, envolta em uma aura de serenidade, olhava para o pequeno Jesus em seus braços, sentindo uma conexão com o passado, presente e futuro.
As promessas de Deus estavam se desvelando de formas que ela mal conseguia compreender. José observava sua esposa com amor e admiração, percebendo que aquele momento era apenas o início de uma jornada extraordinária. Este filho é a luz que iluminará as nações, pensou ele, lembrando-se das palavras dos profetas que anunciaram a vinda do Messias. Mas ainda havia um peso sobre seu coração, uma inquietação que não conseguia deixar escapar. O universo, agora em um novo ciclo, ainda estava envolto em mistérios que aguardavam momentos de revelação. As vozes dos pastores envolviam o estábulo, contando como um anjo lhes havia falado com grande alegria. "Vimos a glória de Deus!" exclamavam, enquanto se inclinavam diante do recém-nascido. A sensação da presença divina era palpável, como se cada alma ali presente estivesse sendo tocada pela mão soberana do Criador. "Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo", sussurrou um dos pastores, repetindo o que tinha ouvido sobre o menino, seu olhar repleto de esperança. Mas não apenas os corações dos pastores se voltavam em adoração. Em Jerusalém, uma inquietação crescente se espalhava entre as autoridades. O rei Herodes, o Grande, sentia-se ameaçado pela notícia de que um rei havia nascido, e logo seus conselheiros foram convocados. "Onde está o menino que nasceu rei dos judeus? Pois vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo." Mateus 2:02, informou o sábio mago que havia chegado à cidade. O aviso se transformou em um chamado para a proteção de seu reino. Na manhã seguinte, a luz do sol bruxuleava e Maria, enquanto nutria Jesus, começou a sentir uma inquietude inexplicável. O Espírito Santo a guiava a entender que a simplicidade daquele lugar era um símbolo do próprio Deus se fazendo acessível à humanidade. Mas o mesmo Espírito advertia: uma sombra se aproxima. Ela olhou para José, que preparava o seio com um semblante introspectivo, e soube que decisões difíceis estavam diante deles. Naquela noite, uma nova visão recusou-se a abandonar o sonho de José, em que um anjo do Senhor o exortava: "Levanta-te, pega o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e fica lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar." Mateus 2:13. Ao despertar, os olhos de José estavam cheios de um terror reverente. O plano de Deus estava sendo revelado em urgência. Eles precisariam deixar tudo para trás e escapar para um lugar desconhecido. Enquanto se preparavam para a viagem, Maria segurou Jesus firme em seus braços, o coração transbordando de fervores de amor e preocupação. "Que desígnios são esses?" questionou em seu espírito, mas sabia que o Senhor nunca abandonaria a sua criação. À medida que a jornada se desenrolava, as esperanças de um povo esperançoso estavam em uma delicada dança, entre o temor e a adoração. O que está escrito neste dia ainda ressoava em sua alma, pois Maria sabia que Deus estava delineando algo grandioso que envolvia não apenas sua família, mas toda a humanidade. E assim, enquanto os magos buscavam pela estrela e Herodes tramava, um plano soberano se depurava nas sombras, prenunciando eventos que alterariam a história para sempre. O que aguardava aqueles que seguiam a estrela que sinalizava a presença do Messias? O sopro de um divino propósito estava apenas começando a se manifestar, e a expectativa das revelações futuras crescendo a cada passo que davam. Na calada da noite, enquanto as estrelas cintilavam no céu, Maria e José partiram em meio à brisa suave que assoprava sobre Belém. O caminho ao Egito era incerto e perigoso, mas a ordem divina pulsava em seus corações. Cada passo que davam parecia reverberar com os ecos do passado as palavras do profeta Oséias: "Do Egito chamei o meu filho." Oséias 11:1. A memória da fuga de Israel para o Egito pesava sobre suas almas, como se o Senhor estivesse traçando paralelos entre a história de seu povo e a nova aliança que se formava na pequena criança que segurava um ponto enquanto avançavam. Maria não podia afastar os pensamentos obscuros que a acompanhavam. Para sua alma, a percepção de que a vida do menino estava ameaçada trazia um peso insuportável. Como pode o rei buscar a morte de um inocente? Questionava-se, o pavor apertando-lhe o peito. A cada suspiro, ela lembrava-se das promessas que envolvem seu filho e questionava se alguma vez a dor da perdição se tornaria uma realidade. Porém, uma calmaria interior trazia conforto ao seu coração, e as palavras do anjo ressoavam: "Ele salvará o seu povo dos pecados dele." Mateus 1:21. José, caminhando ao seu lado, sentia a pressão do mundo no seu coração, mas o que mais o consumia era a responsabilidade de cuidar da família que Deus lhe confiava. A imagem do menino,
em sua fragilidade e pureza, preenchia suas orações com urgência. Como posso proteger o Filho de Deus? Refletia em suas súplicas noturnas. O desejo de agradar ao Senhor o guiava e, enquanto passavam por cidades sombrias e terrenos inóspitos, José encontrou consolo em sua fé. Ele sabia que a proteção divina o seguia, como David escrevia: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Salmos 23:4. No entanto, ao chegarem à primeira cidade egípcia, uma aura de desconfiança envolveu-os. As pessoas olhavam-nos com curiosidade, e o medo de serem reconhecidos como fugitivos os preenchia. Maria, já fatigada, ergueu seus olhos para o céu, como se buscasse um sinal. Foi então que uma velha mulher, vestida com têxteis simples, se aproximou. Ela olhou para o menino e sussurrou, quase como que compartilhando um segredo há muito guardado: ele é aquele que trará esperança ao mundo, não temais. Atenta à mensagem da mulher, Maria começou a repensar os desafios que a aguardavam. Ao mesmo tempo, a figura do templo no celestial surgiu em sua mente, o lugar onde os sonhos e as promessas de Deus se encontravam. E nesse momento de revelação, Maria entendeu que cada passo nessa jornada os levava mais perto do cumprimento das Escrituras. Mas mesmo essa epifania era acompanhada por um temor palpável. No horizonte, uma nova sombra se aproximava. Souberam que Herodes havia ordenado a matança de todos os meninos de 2 anos ou menos em Belém, Mateus 2:16. O plano maligno do rei ganhava forma e Maria sentiu uma dor aguda no coração. As promessas de salvação estariam realmente atreladas à dor? Deus, em sua soberania, estava a testar a fé de todos os que o seguiam. Enquanto isso, os sábios magos continuavam sua jornada, guiados pela estrela. Suas intenções eram puras, o desejo de adorar o novo rei pulsava em seus corações. No entanto, o destino desses buscadores também estava entrelaçado com os desígnios de Deus. O desenlace sombrio preparava o terreno para revelações profundas que mudariam não apenas suas vidas, mas toda a humanidade. Assim, Maria, em pensamento profundo, viu-se imersa na intercessão pelo futuro. Um futuro que cada vez mais parecia envolto em mistério e um propósito maior à espera de ser revelado. Que desígnios celestiais estariam a caminho? O presente era a chave que abriria as portas do amanhã, e Maria sentiu em sua alma que, apesar da escuridão que se aproximava, um novo dia surgiria da terra da opressão, um dia em que a esperança finalmente seria revelada ao mundo. A jornada de Maria e José ao Egito não foi apenas uma fuga, mas uma obediência firme à orientação divina que ecoava em seus corações. Enquanto caminhavam através da terra estranha, Maria sentia um misto de amor e preocupação, envolta pela fragilidade do menino Jesus em seus braços. Havia uma sensação de mundo novo diante deles, mas a sombra de Herodes pairava como um prenúncio de que a paz seria momentânea. Eles caminharam por várias cidades, e em cada uma, a incerteza parecia aumentar. Frequentemente, Maria olhava para o céu, buscando por sinais que validassem sua jornada. Em seus pensamentos, ressoava a palavra de Deus que trouxera o conforto: nada é impossível para Deus. Lucas 1:37. Entretanto, a dor da perda e a angústia pela vida de seu filho permaneciam como um peso em seu espírito. Certa noite, enquanto estavam alojados em uma modesta casa, Maria teve um sonho que parecia, de fato, uma revelação. Uma luz esplendorosa a cercava, e a presença do Senhor estava com ela, trazendo saudade e força. Maria, não temas. Estou contigo e cuido de todos os seus desafios. Você e José cumprirão o que está destinado. Naquele sonho, viu imagens de pessoas que reverteriam seu destino e que, por meio de seu filho, todas as nações seriam abençoadas. A mensagem de esperança e redenção começava a penetrar em seus temores, alimentando sua fé. José, por sua vez, também sentiu a presença do divino em seus sonhos. As palavras do anjo ecoavam em sua mente: volte para a terra de Israel, pois aqueles que queriam tirar a vida do menino estão mortos. Mateus 2:20. O sonho foi um convite a retornar, um chamado ao lar que ressoava como um batimento rítmico de um coração divino. Assim que amanheceu, José acordou decidido. A luz do dia parecia promissora, e ele compartilhou sua revelação com Maria. Juntos, agradeceram a Deus pela proteção e pela volta ao lar que estava se aproximando. Maria conhecia o peso das promessas de Deus,
e, ao olhar para Jesus, refletiu sobre a magnitude do que estava prestes a acontecer. A jornada de sua vida não era apenas sobre eles, mas sobre a esperança que começava a brilhar em cada coração humano. Ao voltarem a Nazaré, o clima era confuso, repleto de ecos do passado e murmúrios sobre os acontecimentos em Belém. Mas Maria e José mantiveram a confiança nas promessas celestiais, e a luz do céu parecia brilhar em seus passos, guiando-os para um futuro incerto, mas repleto de possibilidades. Cada movimento que faziam era uma dança entre o conhecido e o desconhecido, uma sinfonia de obediência que reverberava no plano soberano de Deus. Enquanto os meses se passaram, em Nazaré, o mundo ao seu redor continuava com suas incertezas, e rumores sobre o menino Jesus começaram a se espalhar. Ele poderia realmente ser o Messias prometido? Maria via sussurros de expectativa entre as mulheres que a rodeavam, mas também percebia gestos de incredulidade em alguns. Perguntas e dúvidas eram pedras pesadas que a sociedade não deixava de lançar. Mas ela sabia que havia algo maior e que o século de salvação se aproximava dia após dia. O tempo não apenas trazia o crescimento de Jesus, mas também moldava o coração de Maria em uma sabedoria profunda. Em cada conversa, cada ensinamento que seu filho proferia, ela testemunhava a revelação de Deus se desdobrando diante de seus olhos. As promessas estavam se cumprindo, mas com elas, o desafio de ser a mãe do Salvador crescia. O amor e a dor entrelaçavam-se como as folhas de uma árvore sob um vento forte. À medida que Jesus crescia, ela sempre se lembrava de suas origens, da luz que a guiara em sua escolha e do chamado transcendente que havia recebido. As perguntas ecoavam em sua mente, ao mesmo tempo, um fio de esperança persistia: qual o plano completo de Deus para meu filho? A história ainda estava se desenrolando. Quando Maria pensava que o próprio céu poderia estar em sintonia com ela, Jesus demonstrava uma conexão com o divino que era própria dele. E a pergunta se formava: o que mais está por vir neste plano soberano de Deus? Maria sabia que novas revelações viriam, e o mistério da obra redentora continuaria a se desenrolar. Vinha um momento em que sua vida acabaria por colidir com o destino da humanidade, e ela se perguntava: como tudo isso se entrelaça na história da salvação? As horas e os dias passavam, e as promessas explodiam em cores cada vez mais vívidas à medida que o plano divino fluía em direção ao seu desfecho. Agora, o mundo aguardava e Maria estava prestes a descobrir até onde esse maravilhoso plano os levaria. O que mais o Senhor revelaria em sua sábia soberania?